Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho, deixar seu like. Estamos crescendo, estamos chegando em 11 mil. Vídeo novo todo dia, falando de Palmeiras, tentando avaliar sempre com calma e sempre trazendo somente informação de verdade, sem fake news, sem especulação. E a informação de verdade, hoje aqui na Neoquímica Arena, eu estou aqui na Neoquímica Arena, vou até mostrar ali para vocês, ó, o loginho da Neoquímica. Aqui é a entrada da sala de imprensa do time mandante, é a sala de imprensa do Corinthians, da entrevista. O Dorival Júnior falou aqui. E eu participei da coletiva do Abel Ferreira e eu ouvi pela 7ª vez a mesma explicação. Eu estive em todos os jogos do Palmeiras e Corinthians no ano, meu 7º derby. Em todos eu ouvi a mesma explicação. E sabe o que é pior? Sempre as explicações são as mesmas e tem motivo para elas serem as mesmas. Porque pela 7ª vez o Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras criou mais chance, o Palmeiras foi melhor como um todo em campo, né? Conseguiu efetuar sua proposta, né? Acho que talvez apenas o segundo jogo da Copa do Brasil, quando o Corinthians jogou com o resultado embaixo do braço, né? E conseguiu manter o empate depois de ter vencido aqui nessa mesma Neoquímica com o gol de cabeça do Memphis, né, numa falha ali da defesa. Tirando esse jogo que o Palmeiras jogou bem no primeiro tempo e depois lá para o meio do primeiro tempo até o final o Corinthians jogou bem administrando, o Palmeiras sempre foi superior. Hoje aqui na Neoquímica Arena, eu vi inclusive uma Neoquímica Arena calada e não estava protestando não, era claro que a torcida do Corinthians estava receosa. Eu senti a torcida do Corinthians, e eu tô habituado a ver jogos Palmeiras e Corinthians, e já cobri Corinthians no passado, dá para sentir quando a torcida do Corinthians está receosa do que está acontecendo. E era o que estava acontecendo hoje. Porque o Palmeiras foi um rolo compressor. O Palmeiras criou 19 jogadas, acertou 7 bolas no gol, e só fez um gol, e foi de pênalti ainda do Vitor Roque, não foi nem um gol com a bola rolando. Não demérito algum, porque o Palmeiras criou o pênalti, aliás, vale frisar, no lance do pênalti ocorreram 2 pênaltis, né? O Vitor Roque já tinha sido derrubado quando o Flaco é derrubado, e eu não sei porquê, o árbitro ainda demorou para marcar esse penal. Bom, 1-1 não é nada catastrófico, ainda mais pensando que o Flamengo empatou seu jogo também, ou seja, o Palmeiras ele fica do mesmo tamanho da distância que estava para o Flamengo, mas é mais uma chance perdida, e não é na questão da pontuação, porque o Palmeiras tem como recuperar essa pontuação no próximo jogo. O Palmeiras sai do derby com um saldo positivo, já que venceu no primeiro turno, então fez 3 pontos e agora fez 4 pontos num clássico contra o rival, tá ótimo. O Corinthians fez 1 ponto nessa disputa entre eles, né? Se o derby é um campeonato à parte, pelo menos no que toca ao brasileiro, o Palmeiras ganhou o campeonato à parte, empatou fora de casa, venceu em casa, no Barueri, né? Naquela altura a casa. Mas a questão não é essa, a questão é que, mais uma vez, parece que chega um jogo grande, parece que é aquele jogo que, não, cara, hoje tem que ter o algo a mais para ganhar, e o Palmeiras não consegue ganhar. Isso é preocupante, pensando que o time agora vai entrar na fase vai entrar nas quartas de final da Copa Libertadores, e vai pegar um adversário que é uma camisa pesada. E é justamente contra essas camisas que o Palmeiras encontra dificuldade, né? Então, hoje era o jogo para o Palmeiras vencer e crescer, e se firmar, e se gabaritar, e se colocar num lugar diferente, né? Ganhar aquele carimbo, subir de patamar. Eu me lembro muito bem, lá para 2016, se não me engano, quando o Palmeiras jogou jogou um jogo contra o São Paulo no Allianz Parque, e o Palmeiras vence. Eu lembro que o Maurício Gagliotti, na época, vice-presidente do Paulo Nobre, passou, foi 2015 então, né? Passou e falou, ó. Aí eu lembro do André Hernan falar para o Gagliotti assim, ó, mudou de patamar. Porque é isso que acontece. Quando um time ganha um rival grande, um jogo grande na casa do adversário, quando o time consegue eliminar o outro time grande, quando o time consegue um resultado importante contra outro time com a camisa do mesmo peso, você sobe de degrau. Ao passo que se você tem sucessos repetidos nessa tarefa, você repetidamente não consegue vencer esse adversário, mesmo jogando melhor, mesmo melhorando a sua própria proposta de jogo, porque o Palmeiras que empata com o Corinthians no primeiro turno do Paulista, 1-1 lá, no jogo que teve um dilúvio lá no Allianz Parque, não tem nada a ver com esse time que jogou aqui hoje. É um time completamente diferente, no modo de jogar, na escalação, na maneira de pensar o jogo, só que não muda. Entra jogo, sai jogo, o Palmeiras não consegue vencer o Corinthians. E isso é o que começa a pesar, porque o que difere um time parrudo, um time confiável, de um time que, ok, joga bem, mas parece que não vai a lugar nenhum, é a capacidade de vencer os jogos maiores, é a capacidade de vencer os jogos grandes.
e esse Palmeiras escorrega nesses jogos, continua escorregando. O Abel, na entrevista coletiva, ele estava à cara da derrota, ele tentou mais uma vez explicar o inexplicável, e não é nem que ele tem culpa, como se a explicação dele fosse ruim, não é isso. A questão é que por que o Palmeiras não ganhou? Porque não conseguiu fazer os gols, porque cria mais, joga melhor, domina o jogo, não se acanha. O Palmeiras massacrou o Corinthians aqui hoje. Se fosse luta de boxe por pontos, o Palmeiras levava por decisão unânime, não tem o que falar. Só que leva o gol de empate numa jogada meio despretensiosa, né? A bola resvala no joelho na perna do Piquerez e entra. O gol foi dado ao Gustavo Henrique, mas não tem nenhum cabimento, dado que foi completamente contra, né? E mais uma vez o Palmeiras sai da Neoquímica Arena com um resultado que não é o que deveria ser. Sai de um jogo contra o Corinthians com um resultado que não é o que deveria ser, se levar em conta a produção das duas equipes. Bom, o Palmeiras agora descansa, o Palmeiras só se reapresenta na quinta-feira, o Palmeiras tem segunda, terça e quarta-feira de folga, por causa da data FIFA. Eu já nem sei se isso é bom ou se é ruim, porque esse time às vezes se desconcentra em data FIFA, acho que volta pior, e o Palmeiras vem numa evolução muito interessante, né? Porque agora vamos falar do que a gente viu, o resultado à parte, vamos pensar só no que o Palmeiras produziu. O Palmeiras produziu muito. O Palmeiras produziu de modos diferentes, o Palmeiras soube jogar contra-atacando, quando o Corinthians deu espaço nas costas, entre as linhas, o Palmeiras soube jogar tabelando, soube jogar de vários modos diferentes, mas sai daqui com um resultado que, mais uma vez, não é interessante. Mas vamos avaliar as atuações, né? O Everton, tranquilo, seguro, não teve culpa no gol, sem dificuldade. Kelvin, muito bem. É um jogador que vai conquistando espaço e é bem provável que ele leve a vaga do Giai. Não porque o Giai estivesse mal, mas porque ele está mostrando um futebol muito interessante. Gomes, partidaça do Gustavo Gomes, jogou muito bem. Murilo, vacilou um lance ou outro, mas também, de um modo geral, foi seguro, foi eficiente. Piquerez, mais ou menos. Piquerez destoou um pouco das suas próprias atuações. Ele costuma ser um cara muito regular aqui, do 7,5 para cima, e ele não entregou esse futebol dessa vez. Ficou devendo o nosso amigo Piquerez. Aníbal Moreno, muito bem. Se redimiu, não se redimiu porque nunca vai se redimir daquela expulsão, porque aquilo lá foi fatal, né? Mas jogou muito bem. Lucas Evangelista, eu até falei no vídeo que saiu neste domingo, falando que era uma dívida a ser paga, o Evangelista, né? Eu falei que tinha 5 dívidas a pagar, e algumas foram pagas, algumas não foram. A do Evangelista acho que foi paga, ele fez um grande jogo. Foi o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras, e curioso que isso tenha acontecido bem agora que o Andreas está chegando, não deve ser por acaso. Eu acho que ele vestiu ali um passo além em termos da sua capacidade de entrega, e mostrou um resultado, uma performance muito interessante, né? Maurício também ficou devendo um pouquinho, ficou aquém do que é o seu normal, mas também não dá para dizer que foi mal, mas também não foi bem, né? Teve aquela chance no segundo tempo em que saiu sozinho com o Hugo e bateu mal, poderia ter conseguido... Tô atrapalhando o pessoal que quer sair aqui? Podem passar, fica à vontade, não tem problema não. Não tô ao vivo, fica tranquilo. Imagina, sem problema. O pessoal está aqui saindo das equipes das outras empresas, eu estou bem na entrada da sala de imprensa, então vou atrapalhar as pessoas. Mas vamos voltar aqui. Maurício, gostei do jogo do Maurício, mas ele perdeu aquela chance ali, cara a cara, o Hugo bateu fraco, e ali ele até se machucou, não sei com que gravidade, né? Felipe Anderson, muito bem, mais um jogo muito bom, e dupla de centroavantes, muito bem também. Quer dizer, num jogo que todo mundo foi muito bem, tirando o Piquerez, que foi mais ou menos, e Maurício, que foi mais ou menos, cara, como é que você explica o resultado? Assim. A bola não entrou, o Palmeiras sai com um empate, e é frustrante. Não dá, o Abel diz que saiu com cara de derrota. Não chego a dizer que é cara de derrota, mas também não é cara de vitória. Deveria até ser, né? Se você pensar que o Palmeiras já ganhou do Corinthians no primeiro turno, o Palmeiras é o meu time com o melhor aproveitamento do segundo turno, aliás, do pós-Copa, pós-Copa do Mundo. Então... fez 3 pontos em Barueri, fez 1 ponto aqui, faz 4 pontos contra o rival, que nem o Corinthians, seu maior rival no brasileiro, era para estar comemorando. Mas nas circunstâncias em que o Palmeiras deixou de conquistar a vitória hoje aqui, é um resultado frustrante, né? Bom, como estava falando, o Palmeiras só joga contra o Inter agora no dia 13, folga até quarta-feira, e essa folga que eu não sei se é boa ou se é ruim, como diria o Marcelo Rezende, naquele meme famoso,
Pelo menos vai servir para incorporar o Andreas Pereira. O Andreas Pereira chegando, de fato, uma grande contratação. E curioso, né? O Lucas fez o melhor jogo dele quando chega o cara que pode roubar a posição. Obrigado para você que chegou até aqui ao final desse vídeo. Como eu falei outro dia, você assistindo até o final também é muito importante para a gente, porque a gente vai ganhando moral com o YouTube. Se inscreva no canal, para você é de graça, para a gente, o nosso trabalho é muito legal, nosso trabalho cresce muito com isso. Ative o sininho, comente, compartilhe. Nessa semana vocês não gostaram muito do episódio de comentando nos comentários, mas pô, vamos tentar, vamos fazer. É legal, pelo menos para mim, dialogar com vocês, mesmo aqueles que me xingam, beleza? Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.